na lição de número 2 da nossa revista. Lição de número 2 da nossa revista. Nós estamos falando sobre o tema o Verbo e o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. E estamos aprendendo nesses domingos pela manhã a respeito do Evangelho de João e como Jesus é apresentado no Evangelho de João, né? No domingo passado nós tivemos aí uma introdução a respeito disso. Estive explicando aos irmãos que o Evangelho de João é o evangelho considerado não sinótico, né? Ou seja, ele é o único evangelho que difere dos demais. Mateus, Marcos e Lucas, eles retratam quase as mesmas coisas, né? Mas o Evangelho de João não. Ele tem algumas coisas singulares que o diferenciam, né? Lembra que eu falei para vocês que Martim Lutero chegou a dizer que se nós tivéssemos o Evangelho de João e a carta de Paulo aos Romanos, nós seríamos salvos, porque nós já poderíamos ter um encontro com Cristo através dos escritos dessas duas, do Evangelho e desta carta, esses dois livros. Então, ele está revelando a importância do Evangelho, não desmerecendo os demais, mas porque o Evangelho de João não foca em um público no sentido de querer convencer alguém, mas só revelar Jesus como o Filho de Deus. Amém? Então, a primeira lição nós aprendemos sobre o Verbo que se fez carne, a encarnação de Jesus. Os irmãos lembram? Quem lembra? Amém? Quem estava dormindo? Mais alguns, tá? Mas quem lembra mesmo? Glória a Deus. Isso. Se ficar com sono, dê glória, senão vou pedir para o Elimar sentar aí pertinho, viu? Que o Elimar também tem uma voz boa para dar uns... glória, aleluia. Bênção de Deus. Então nós falamos sobre essa encarnação, alguns aspectos a respeito dela, como ela se deu. Claro que tem coisas que é mistério, né, irmãos, que nós não vamos conseguir explicar aqui nessa terra, que é algo sobrenatural. Mas nós tentamos, de alguma maneira, explicar e tentamos entender, né? O que podemos, o que não, só a eternidade nos revelará. Tá bom? E hoje nós vamos estar falando sobre o novo nascimento. O novo nascimento. Qual é a página da revista aí? 7, página de número 7, lição de número 2, o novo nascimento. Vamos ler o textuário bem forte, 1, 2, 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode. João capítulo. Isso. E a verdade prática? O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Amém? Nós vamos estar fazendo leitura, segundo o que está aí no texto bíblico da leitura em classe, João, o Evangelho, capítulo 3, o versículo 1 a seguir até o 9, e depois o versículo 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como
pode ser isso? Uma pergunta. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Tome assento, por favor. Nós estamos, irmãos, hoje então falando sobre o novo nascimento. E essa revista trata exclusivamente sobre Jesus, quem é Jesus, a revelação de Jesus segundo as Escrituras Sagradas, mas também nos leva sempre a olharmos para Jesus segundo o Evangelho de João. Então, nós aprendemos sobre o capítulo 1 do domingo passado, e nesse domingo estaremos aprendendo sobre esta passagem bíblica de João, capítulo 3. Irmãos, nós sabemos que o capítulo 3 do Evangelho de João é um capítulo onde Jesus já havia transformado, a água em vinho naquele casamento. E aí tem aquela discussão teológica tremenda, Mas era vinho alcoólico ou vinho não alcoólico? E aí não vou me deter muito, mas só dando uma pincelada para os irmãos entenderem. É muito comum na cultura de Israel, hoje se você for em Israel, nos países de língua hispana também significa a mesma coisa. Você vai hoje lá, eles vão te oferecer vinho com álcool ou vinho sem álcool. Porque a palavra ela é a mesma, empregada para a mesma coisa. A questão é, Jesus transformaria algo que depois ele diria que se nós caíssemos naquilo, nós perderíamos o céu? Jesus daria algo para pessoas que os tiraria do céu, do propósito divino depois? Então tem coisas que a gente tem que sempre estar pensando, porque a Bíblia diz que ficarão de fora os beberrões, tá bom? Então fique atento aí nessas coisas, porque tem tanta gente falando tanta bobagem, irmão. Se você for estudar mesmo, é porque faz bem para o coração, O mosto, que é o suco da uva, ele faz melhor ainda, viu? Fique atento aí, tá? Tem gente que diz assim, eu bebo por causa da minha cultura, A minha cultura também o povo bebe, Meu avô, que não era crente, sentava e bebia 5 litros de vinho, ficava com as bochechas rosas e dava risada, não é? Mas aí teve um encontro com Jesus e parou. Não teve mais essas coisas, entendeu? Parou, não deu mais. Então nós temos que entender essas coisas. E quando Jesus nos encontra, nossa vida é transformada. E a gente não usa desculpa, para voltar para trás. A gente quer andar para frente, caminhar com Cristo. Então Jesus ele já era conhecido, porque ele fez um milagre. E esse milagre trouxe a Jesus o que nós chamamos de fama. Então Jesus começou a ser conhecido. No capítulo 3, que nós lemos aqui, Nicodemos era um príncipe da sinagoga, ele era fariseu. Então Nicodemos não era só um judeu mais, ele era um doutor da lei, alguém entendido nas coisas que pelo menos deveria ser entendido nas coisas espirituais. Nicodemos era um homem que tinha instrução na palavra, na lei de Moisés. E agora ele vai até Jesus à noite, porque ele não queria ser visto com Jesus, mas queria aprender com Jesus. E ele se aproxima de Jesus, reconhecendo Jesus e chamando Jesus de Rabi ou Raboni, dependendo da tradução, as mais antigas usam Raboni. E ele está olhando para Jesus e reconhecendo que Jesus é mestre. Jesus é mestre. E ele vai dizer no versículo 2: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E agora Jesus vai dar uma resposta a Nicodemos. Na verdade, Isto é uma força de expressão muito usada naquela época, irmãos, porque está reafirmando aquilo, Lembra quando nós lemos Isaías capítulo 6, e algumas vezes na Bíblia, que diz que o Senhor é 3 vezes santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos?
Uma vez é porque é uma coisa comum. 2 vezes é porque ela é verdade, e muito verdade. 3 vezes é porque ela sobrepassa todas as explicações. Por isso, quando Isaías diz santo, 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 é uma força de expressão, está dizendo, ele é tão santo que eu não tenho como explicar o nível de santidade que ele tem. Então, quando Jesus está falando na verdade te digo, Jesus está dizendo, o que eu vou lhe dizer não é uma verdade, é muita verdade. Traz um peso maior, traz uma ênfase naquilo que será dito. E ele diz a Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A pergunta é, o que significa nascer de novo? Na verdade prática que nós lemos nesta manhã, nós encontramos esta resposta. É uma transformação radical. Mas não radical porque nos leva a sermos radicais, extremistas. Não. A palavra radical, ela significa alguém que é na raiz, ou seja, transformados na raiz, na nossa natureza. Os irmãos estão entendendo mais ou menos? Se ficar com dúvida, pode perguntar depois, tá? Mas estão entendendo? Amém. Aleluia. Estão acordados? Aleluia. Glória a Deus. Então, alguém que é transformado na raiz, no interior, uma transformação completa. Transformação de natureza, uma mudança completa. Então Jesus está falando, Nicodemos, o que eu vou lhe dizer é muita verdade, não é pouca. Você pode ser mestre, você pode ser alguém que conhece a lei, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, se você não for transformado por completo, você não pode ver o reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo. Por exemplo, quando Portugal tinha o reino de Portugal estava no Brasil, o Brasil não era um território brasileiro, era um território português, porque o domínio de Portugal estava sobre o Brasil. Então, quando alguém reinava sobre outra nação, quer dizer que o domínio daquele país, as leis daquele país, tudo que diz respeito àquele país, era o que governava aquela outra região, foi dominado. Jesus está dizendo, Nicodemos, se você não for transformado por esta palavra, se você não nascer de novo espiritualmente, você não vai conhecer este governo, este domínio de Deus, só da terra, Nicodemos. E é o que Jesus está ensinando a Nicodemos, e esse é o foco da nossa lição. Se nós não nascermos de novo, meus irmãos, que não é lógico que não é, e não significa um sentido natural, como Nicodemos vai tentar entender isso naturalmente, é algo espiritual. Um homem que era conhecedor da lei não pôde discernir o que Jesus estava dizendo. Ele olha para Jesus e diz, mas como é que pode um homem nascer sendo velho? Ele vai entrar na barriga da mãe dele de novo, como é que vai ser isso? E Jesus vai ter que explicar para ele que não é uma coisa segundo a lógica humana, segundo a carne, voltar, mas é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é uma mudança de natureza, é algo aqui dentro de nós que nos toca, transforma o nosso exterior, mas principalmente o nosso interior, uma mudança de caráter, uma conversão verdadeira. Então, irmãos, Jesus vai explicar isso a Nicodemos. E Nicodemos, olha o que Nicodemos vai dizer. Como pode um homem nascer sendo velho? Vai voltar para a barriga da mãe dele? Tem muita gente que simpatiza da fé. Olhe para cá. Tem muita gente que congrega na igreja. Tem muita gente que vem nos cultos, mas não tem o discernimento espiritual das coisas. Quer entender a fé dentro de uma lógica humana, segundo as filosofias, as ideologias, tantas coisas que nós temos aqui. Fé tem muita coisa que não se explica.
Não adianta nós queremos interpretar o novo nascimento de maneira literal, que nós não vamos entender. Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, você é tão inteligente para umas coisas, mas as coisas espirituais você não conhece. Você decorou a lei, os 10 mandamentos, os ensinos de Moisés, os 613 mandamentos que serão instituídos pelos fariseus depois. Você conhece os rituais, Nicodemos, mas se você não nascer de novo, você não vê o domínio e o governo de Deus. Você não conhece as leis de Deus. Você não tem um encontro com Deus. E tem muita gente na igreja que quer ser como Nicodemos. Conhece a letra, mas não conhece o Deus da letra. Conhece o ritual, mas não conhece o Deus que está acima dessas coisas. É obreiro, mas só conhece o Deus do obreiro, mas não conhece o Deus que transforma verdadeiramente e nos liberta de nós mesmos. E ele tem uma interpretação carnal. E Jesus começa a responder, olha o que diz o texto bíblico. Na verdade te digo, na primeira expressão ele diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E agora Jesus começa a dizer, na verdade te digo que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olhe para cá, é importante explicarmos isso para entendermos a lição. O que Jesus está dizendo a respeito de água e Espírito? Por quê? Tem algum sentido. Não é algo que Jesus está jogando palavras ao vento. Não, tem uma lógica nisso. Não tem? Agora, você sabe o que significa água e Espírito? Lembra quem estava naqueles dias batizando? João Batista. Jesus vai ser batizado por João. Mas não somente isso. Havia um ritual entre os judeus, que era o ritual chamado o ritual da purificação, que eles lavavam as axilas, lavavam o pescoço, lavavam o peitoral, para purificar-se. E Jesus agora está falando para Nicodemos, Nicodemos, não é só lavar essa parte aqui do peito, não é só purificar a metade do corpo. Eu quero que vocês entendam que para entrar no reino de Deus, tem que ser totalmente lavado por esta água. Esta água que também simboliza a palavra, o Espírito. E ele vai ensinar Nicodemos a respeito destas coisas. Precisamos ter discernimento espiritual, entender o que Jesus fala. E olha o que Jesus diz a ele, o que é nascido da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, não se surpreenda de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. E aí o Nicodemos vai ficar lá perguntando, como é que é essas coisas, Jesus? E Jesus vai ficar explicando para ele, um novo nascimento. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, essa lição de hoje, meus irmãos, ela vai falar justamente sobre este novo nascimento. Na teologia nós estudamos a soteriologia, que é a doutrina concernente à nossa salvação, e nós aprendemos sobre isto. O que nós temos aqui, tem a palavra-chave aí na lição, né? Regeneração. É a respeito disso, ser gerados outra vez, mas não no sentido literal, mas senão espiritual. Olha o que diz a introdução. Nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo. Eu não colocaria as mais significativas, porque essa é a mais significativa obra do Espírito. Porque se uma pessoa não nasce de novo, ela não encontra o reino dos céus, ela não é salva. Ela pode servir, ela pode fazer, ela pode se esforçar, mas se não há este encontro verdadeiro de transformação, simpatizar da fé não é suficiente, gostar dos hinos também não é suficiente. Temos que ter um encontro verdadeiro com Deus, o encontro onde nós somos transformados por Deus. Então, a regeneração, com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito.
Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então, o tópico de número 1 vai falar sobre quem era Nicodemos. O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concebeu a Jesus, chamando de Rabi. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino apresentado pelo nosso Senhor. Então Nicodemos não está afrontando Jesus, ele não está sendo irônico com Jesus, ele não está tentando tentar Jesus, como nós vemos os nicolaítas, herodianos, os fariseus, os saduceus, os escribas fazendo com Jesus. Mas ele realmente quer aprender de Jesus. E esse diálogo, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Dessa forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Então Jesus está ensinando Nicodemos a respeito deste novo nascimento. A pergunta que eu lhe faço é: sabendo, irmãos, que o novo nascimento é uma transformação, e nós vamos ver isso no segundo tópico, a raiz da palavra, o que significa esta regeneração, eu lhe pergunto com tanto carinho e amor e temor, já teve esse encontro com Jesus? Já teve esse encontro de nascer de novo? Porque muitos têm um encontro com o pastor, com a pastora, com o irmão, com a irmã, com as pessoas, com a instituição, com a igreja, mas desconhecem o Deus que transforma verdadeiramente. O novo nascimento, a palavra regeneração, tem origem no termo grego polignésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever um ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. O que nós queremos dizer aqui nesta manhã é que o novo nascimento, ele é uma experiência com Deus, um encontro com Deus que nos liberta, nos transforma. Por exemplo, a maioria de nós, antes de ter um encontro com Deus, não éramos bravos, irados, iracundos, nervosos, atribulados. E aí tem um encontro com Jesus. Tem uns que não tiveram, por isso que continua assim, né? Mas quando tem um encontro com Jesus, o nervosismo vai embora. Senão morre de gastrite. As coisas vão sendo transformadas, ele vai nos transformando de dentro para fora. Vai saindo estas coisas que prejudicavam nossa vida, prejudicavam nossa família. Ele vai nos fazendo viver verdadeiramente essa nova história. Parece que pegou, viu? Misericórdia.
Fomos alcançados por isso. Antes do novo nascimento, fofoca, mentira, contenda. Fala mal do marido, da mulher, do vizinho, do papagaio, de tudo, do cachorro, do patrão, do pastor, da igreja, dos irmãos. Fala mal de todo mundo, nada tá bom. Mas depois do encontro com Jesus, irmão, já, e o fulano, não, vamos orar por ele, amém. E tá, como diz lá na minha terra, tá morta a cobra, irmão, tá resolvido, não é? Temos, se hoje for um crente de verdade, se fosse crime aqui em Portugal, existiriam provas suficientes que você seria um crente para ser preso? Se perguntar lá para o maridão, para a esposa, é crente mesmo ou mais ou menos? O que vai dizer, irmão? É crente mesmo ou faz de conta? Porque o que tem de gente que é um anjo na igreja, um demônio dentro de casa, não é brincadeira, irmão. Faz tudo na igreja, mas chega em casa e não faz nada, né? Olha aí, a irmã já está recebendo a revelação. Isso só evidencia o quê? Que não nascemos de novo. Irmãos, não somos melhores do que ninguém, mas servimos um Deus que nos transforma. Os irmãos entendem? Servimos um Deus que nos faz nascer de novo. Agora eu lhe pergunto, como pode nós termos 20 anos de crente, mas vivermos a vida do mesmo jeito, como se não conhecêssemos Jesus, irmão? Como pode? Nós não tivemos, muitos não tivemos um encontro com Jesus. Esse encontro, o que nós acabamos de ler, vai dizer que ele tira essa natureza corrompida de dentro de nós. O Espírito domina as vontades carnais. Você continua tendo hormônios. Eu tenho um pastor que dizia, ore para que Deus alcance esses demônios que estão dentro de você. Porque o hormônio não se converte, mas o Espírito Santo vai te dando graça. Graça. Temos natureza, temos personalidade. Graças a Deus que você tem uma boca que fala, irmão. Ouvidos que ouvem, olhos que veem. Mas isso não pode ser usado para nossa condenação e nem para a condenação de outros. Tem que ser usado para abençoar, fazer a diferença. Não quer dizer que você não vai sentir vontade, mas as coisas vão ser diferentes. Não vai faltar graça de Deus sobre a sua vida para te ajudar. Por isso que uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, que o fruto evidencia que nascemos de novo, é a temperança, o domínio próprio, dominar-se a si mesmo, tomar as rédeas, saber a hora, o momento, o lugar. E pronto. Dominar-se. Eu vou brigar, não. Jesus vai me dar graça, eu vou deixar os ânimos acalmar e depois eu vou sentar e vou conversar. Porque o propósito é cura, não é contenda. Então, ser nascido de novo é saber que nós vamos ter esta experiência de transformação. Irmãos, é aquela pessoa que vivia perdida, na amargaça da vida, na perdição, na miséria, literalmente uma vida desgraçada, sem a graça de Deus. Agora tem um encontro com Jesus. Os valores mudam, as ideias mudam, os pensamentos são diferentes. Não é uma lavagem cerebral, porque o homem não pode fazer essas coisas. Não tem lógica. Pode tentar fazer técnica, não sei o que, e tanta coisa que tem muita gente má inventando por aí, mas a palavra de Deus nos liberta de nós mesmos. É difícil, irmão? É difícil. É difícil. Mas é impossível? Não. Nós temos que perseverar. Quando somos nascidos de novo, somos bênção de Deus. Trazemos a bênção de Deus para dentro das nossas casas, a nossa família. Vai ter dificuldade? Vai, mas não vai ser tanta dificuldade assim, porque nós não vamos dificultar as coisas, nós vamos facilitá-las por um encontro verdadeiro. Ter um encontro com Jesus nos leva a ter o acesso a este domínio, a este governo, ao que este reino tem para nós.
Tem muitos, e eu volto a repetir, que encontraram o reino dos homens, mas não encontraram o reino de Deus. Porque no reino dos homens, agradando o homem, está tudo certo. Mas no reino de Deus tem que agradar a Deus. E para agradar a Deus, irmãos, segundo a palavra dele, não tem jeito. E vai contrariar muita gente. Mas a gente tem que lutar para ser fiel às Escrituras sagradas. Ponto 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador. Pecador é aquele que permanece na prática do pecado, levando-o a uma mudança na raiz radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Ou seja, Deus está disponível para produzir ou trazer a nós este encontro, este novo nascimento. Mas nós, como pessoas, temos que reconhecer: eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais continuar desse jeito, sorrindo para esconder minha tristeza, fazendo as coisas que me dá na telha fazer, mas indo a um caminho de perdição, dizendo que sou livre, mas estando preso. Temos que reconhecer que precisamos de um Salvador e olhar para dentro de nós e sabermos: eu não sou bom, eu preciso de Jesus na minha vida para que Ele me ajude a ser uma nova criatura. Neste contexto, Deus efetua esta obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Então, Deus é quem faz a obra do novo nascimento, porque o homem não pode salvar-se a si mesmo, né? O homem não consegue desenvolver essa salvação. O que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito, lembra? Quando o salmista fala sobre isso. Então, reconhecer que eu preciso do Senhor na minha vida. Me ajuda, Jesus. Transforma o meu coração. Tira o vazio, me enche do Teu Espírito Santo. Essas coisas começam a acontecer, mas temos que reconhecer. É Ele que faz esta obra. O Espiritismo vai dizer que são as nossas boas obras que nos salvam, mas o cristianismo ensina, irmãos, que não são as boas obras, por mais que tendo um encontro com Ele vamos ter obras que são boas, mas é um encontro verdadeiro, é um novo nascimento, que é Ele, Deus, que faz essa obra em nossas vidas. A diferença das religiões, a maioria das religiões, elas produzem os meios para a salvação, mas no cristianismo nós entendemos, é Deus quem produz os meios para que o homem seja salvo, porque é Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação, Tiago 1, 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então vem de onde? Do alto. E nós precisamos entender, precisamos desta obra, precisamos nascer de novo, precisamos de um encontro verdadeiro com Deus. Mas esta obra, a nossa parte é reconhecer, buscar, mas a parte de Deus é nos transformar, porque só Ele tem esse poder por meio do Espírito Santo. Até aqui tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Amém, irmã Cris? Aleluia. A necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador, porque sua natureza é caída. Então ele permanece na prática. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Romanos 5,12 diz que todos pecaram. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Romanos 5,19. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Na cruz ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos.
Então, irmãos, todos nós precisamos nascer de novo. Todos nós temos a oportunidade de nascermos de novo. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Por causa dos nossos pecados, da maneira equivocada de viver, contrariando a palavra de Deus, nós estávamos caminhando em uma direção contrária às Escrituras e à palavra de Deus. Mas através de Jesus naquela cruz, a nossa oportunidade de nos convertermos, ou seja, lembra quando está dirigindo, tem que fazer uma conversão? Faz o retorno e volta pelo outro caminho, né? Quem gosta de dirigir aí, diga amém. Então, tem gente que faz umas conversões meio esquisitas, né? Deus me livre. Não vou entrar em detalhes, né? Aleluia. Mas nós precisamos dessa conversão que só vem através do sacrifício de Cristo. Ele abriu a porta para nós, a oportunidade também é nossa agora. Esta obra vem de Deus, esta obra é do céu, mas esta obra é disponível a nós, porque Jesus abriu a porta no sacrifício dele na cruz e na sua ressurreição. Então o escritor aos Hebreus vai dizer que o acesso agora ele é livre. Todos nós podemos ir ao trono da graça, não precisamos de um sumo sacerdote. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora Jesus é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício perfeito que foi feito, entregue, ofertado, entregado no nosso lugar. Então, nós podemos ter este encontro através da pessoa de Jesus. Sem ele nada, mas com ele tudo. Ele é a razão de tudo. Então, irmãos, nós temos esta oportunidade, e isso é uma necessidade para nós. Quando nós vemos tantos escândalos e tantas coisas tristes, se tem uma coisa que vem no meu coração, não tem lógica algumas coisas, mas eu faço a leitura de que muitas coisas sucedem porque muitos não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, porque senão teriam temor, senão teriam temor das coisas que fazem que não deveriam fazer. É lógico que depois de ter um encontro, muitos se perderam no meio do caminho. Começaram bem e terminaram mal. Hebreus 6,4 fala sobre estas coisas, recaíram. Mas nós temos a oportunidade, irmãos, de termos este encontro e permanecermos na fé. Permanecermos em uma fé pura em Cristo Jesus. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa, e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Então esta obra não é para quem está se convertendo agora. Esta obra não é para fulano, para Beltrano, ela é para mim, para todos nós. Precisamos de um encontro verdadeiro. Eu vou perguntar, você não responde com palavras, mas pense. Você nasceu de novo mesmo? Teve um encontro verdadeiro com Jesus de verdade? Que tem transformado sua vida? Ou é só um momento? Pense nestas coisas. Em terceiro lugar, os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretam a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Então, esta obra é uma obra que o Espírito Santo realiza em nós. Lembra da Trindade? Deus Pai está no seu firmamento. Jesus, o Filho, veio, se entregou no nosso lugar e deixou o Espírito para poder realizar esta obra. E hoje quem atua e quem opera não é nem o Pai nem o Filho, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos leva a Jesus e que nos leva a glorificar a Deus Pai. Então, é o Espírito Santo que realiza esta obra em nós. E eu lhe pergunto, o Espírito Santo
ainda tem liberdade de operar no teu coração. O Espírito Santo tem liberdade de nos encontrar. O Espírito Santo tem liberdade de tocar nas nossas vidas, nas nossas almas. Ou nós somos donos de nós mesmos, senhores de nós mesmos. Irmão, cristianismo é diferente das outras coisas. Ou ele é o Senhor ou ele não é. Não existe meio termo, não existe meia obra. Meia conversão é anomalia. Ou nós somos transformados ou não. Lembra daquela história que um homem estava em cima do muro e diz a lenda que Deus e os anjos de um lado e eles gritando, vem para cá, e o diabo e os demônios do outro lado com os braços cruzados, não falava nada. Aí o homem pergunta para o diabo, por que Deus e os anjos estão gritando para eu ir para o lado deles e vocês não falam nada? Ele, não, porque o muro é meu. Eu sou dono do muro. Não existe meio termo no cristianismo. Ou nós somos ou nós não somos. Ou tivemos um encontro com Deus ou não. E nós temos que entender estas coisas. Por que tem gente que fica brigando na igreja e contenda e fofoca e um monte de coisa? Aí chega em casa e briga também. Nós não somos perfeitos, irmão. E aí briga em casa, briga no trabalho, briga, está todo mundo errado, só aquelas pessoas estão certas. Por que existe tanta coisa ruim? Porque o Espírito Santo já não opera mais. Por que existem mandamentos? Não extingais ao Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não quebra, ele não ultrapassa os limites que nós mesmos colocamos. Ele bate na porta e se nós abrirmos, ele entra. E se nós não deixamos entrar, ele não entra, irmão. Só que a casa não fica desocupada. E nós temos que lembrar dessas coisas. Se ele não está lá, tem outra coisa lá, viu? Que não é o Espírito Santo. Nós temos tanta dificuldade de deixarmos o Espírito Santo operar em nós, porque somos crentes há muitos anos, porque somos pessoas que têm cargos na igreja, e achamos que somos perfeitos. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus e sem Ele nada. E você acha que Deus não trabalha comigo? Ele vai trabalhar, irmão. Aquele que começou a boa obra, ele não terminou. E isso não é só para os irmãos, é para mim também. Ele vai completá-la até o fim. Tempo de igreja, tempo de crente, cargo na igreja. Irmão, Deus vai trabalhar. E eu lhe digo uma coisa, Ele sabe trabalhar. Sabe. Ele sabe nos fazer parar de olhar para nós mesmos e voltar a olhar para Ele. Ele sabe operar em nós. Ele nos conhece como ninguém nos conhece. Ele pode trabalhar na sua vida. Ou você não deixa mais Jesus trabalhar aí? Porque você já é bom demais. Então vamos fazer uma oração aqui hoje. Senhor, todo mundo que se acha bom demais, leva eles para o céu agora. Oh, meu Deus, tem que até tomar cuidado aí, ó. Irmão Salgado já, eita glória. Se nós fôssemos bons, irmão, misericórdia. Eu tinha um amigo que dizia assim, eu sou bom porque Deus me fez assim e não faz bobagem. Digo, não, que Deus não faz bobagem, eu até sei, mas tu também é difícil, né, varão? Não é tão bom assim, né? Então, irmãos, nós precisamos deste encontro. Nesse sentido, a leitura continua. O nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso, ou seja, não há como nós explicarmos literalmente como esta obra acontece, porque é uma obra que o Espírito Santo faz. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam esta experiência, mediante a ação do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, é inegável que esta obra não aconteça, ela acontece, Ele faz.
Você vê pessoas que são transformadas, que a sociedade dizia, não é possível essa pessoa mudar de vida. Que passaram por psicólogos, psiquiatras. Eu conheço gente que saiu de dentro de um hospício, louco. E Deus libertou o que o médico não pôde fazer, Deus fez. Pessoas que foram desenganadas pela medicina. Pessoas que a sociedade não pôde reverter os seus vícios, né? Como os irmãos sabem, meu pai foi usuário de droga muitos anos. E passou muitas batalhas. Ele passou por mais de 50 internações, vocês imaginam, né? Na família do meu pai, um é médico, outro é advogado, outro trabalha numa escola, e ele era o drogado da família. Eu lembro do meu avô que dizia para mim, me chamava de Eduardo, porque meu pai também é Marcelo. Ele dizia, Eduardo, não faz a mesma coisa que teu pai, não. Olha a nossa família, ele é o problema da família. Só que Jesus encontrou o problema da família. Ele encontrou, irmão, o problema. E ele mostrou que o que todas as internações, os médicos, o dinheiro tentou fazer, não foi possível. Ele mostrou que só ele poderia fazer aquela obra e libertar. Eu lembro do meu pai falando para mim, que já partiu para a eternidade. Ele falava para mim, Jesus é a melhor coisa que existe. Jesus é melhor que droga. Jesus é melhor que prazer. Jesus é melhor que tudo, meu filho. E nós temos que lembrar destas coisas, irmãos. Lembrar de inúmeros testemunhos de transformação. É Ele que faz esta obra em nós, muda o nosso caráter. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, chega a dizer, ao ponto de que aquele que mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Aqueles que viviam a vida errada, segundo o conceito bíblico, não vivem mais daquele jeito, porque tiveram um encontro, um novo nascimento. E o mundo muitas vezes não vai entender, mas é o Espírito Santo que faz esta obra em nós. Os irmãos estão aqui? Aleluia. Então, nesse tópico 3 aprendemos que é o Espírito Santo que opera em nós. O Espírito Santo que nos transforma. O Espírito Santo que opera esta obra em nós. Você crê que uma pessoa nascida de novo, ela tem o fruto do Espírito Santo? Hã? E vai ter todo o fruto? Aí é a discussão aquela, né? Vai ter todo o fruto ou não vai? Sim, porque o fruto é algo que o Espírito dá àqueles que tiveram encontro. Agora, o que é o fruto? É um fruto, né? Dividido em 9 virtudes. E aí depois vem outras questões, mas o que Paulo trata aos Gálatas no capítulo 5 é essa. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, paciência, temperança, longanimidade. As virtudes do fruto. Se a sua conversão e a minha, olha para cá para você não dormir, viu? Fosse medida pelo fruto do Espírito. Irmão, tem gente aclamando a misericórdia aí atrás, viu? Não dobra o joelho não, calma. Nós já vamos fazer um apelo. Olha para cá. Se a salvação ou o encontro com Deus fosse medida pela sua mansidão. Oh Deus, vai falando. Pela sua fé, pela paz que está no teu coração. Olha para cá, pelo amor. Porque o Espírito Santo parece que hoje, não é que o Espírito Santo não possa, ele pode tudo, irmão. Mas nós não abrimos o coração para ele fazer. Ele pode aperfeiçoar estas coisas, ele pode nos dar estas coisas. Eu lembro que um irmão uma vez foi me questionar, por causa de uma consagração na igreja, e o pastor falou lá, nós vamos consagrar o fulano, porque ele tem dado testemunho da palavra, mas principalmente porque ele ama a Deus, e ele dá testemunho da palavra. E o irmão se revoltou. De onde que vai consagrar alguém que ama Jesus? Aí eu fiquei olhando para ele e digo, ô seu desviado, o negócio é o seguinte, se não amar Jesus, como é que vai querer servir a ele, né? Porque tem gente que quer só servir, mas não quer amar Jesus. Porque se ama Jesus, tem que amar a si mesmo e amar o
Próximo. O fruto do Espírito é o que evidencia o novo nascimento. Se o novo nascimento fosse medido pela temperança, o domínio próprio, a irmã Cris hoje está confessando tudo. Como seria esta conversão, meus irmãos? Seríamos convertidos mesmo? Ou se fosse medido pela alegria, porque tem crente, irmão, que parece que não tem alegria, não. Não pode rir perto dele. Antigamente proibia a gente de rir, misericórdia, irmão. Eu andava aprisionado, era no mundo, irmão. Na igreja eu sou feliz em Cristo Jesus, né? Tem hora que tem que dar umas controladas, né? Já eu acordo assim, minha esposa está aí, sabe? Eu já acordo, e aí, glória a Deus, irmão, aleluia. Fazendo graça e vamos com fé, porque o mundo já traz tanta coisa ruim e pesada para nós. Aí a vida cristã tem que ser uma vida triste, fechada, angustiada, oprimida. Não, irmão. E a alegria está onde? Cadê a alegria do Espírito? Não é também de falar bobagem, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Mas é ser alegre. Paulo escreve uma carta, Filipenses 4:4, dizendo: irmãos, eu peço a vocês, alegrai-vos no Senhor. A carta da alegria. E onde foi escrita a carta? Dentro de uma prisão, irmão. E o homem estava preso, dizendo para os irmãos: eu dou para vocês todos os motivos para que vocês se alegrem. Porque a alegria de vocês não vem do mundo, não vem da circunstância, nem dos problemas. Ela vem de Jesus. E parece que os crentes de hoje perderam a alegria. Não tem alegria de servir a Deus, não tem alegria de ter uma família, não tem alegria de estar na casa de Deus, não tem mais alegria na vida cristã. E se me disse você pela alegria? Lá na minha terra a gente diz assim, tem gente que parece que acorda com os pés destapados e passa a semana com o pé destapado, ou seja, de mau humor, né? Passou frio de noite, o que é que foi? Está bem? Mau humor. Vai cumprimentar as pessoas. Pai do Senhor, não olha para mim não que eu não estou bem. Vamos nascer de novo, gente. Se o nosso encontro com Deus ou o novo nascimento fosse medido pela maneira como tratamos as pessoas que estão perto de nós. As irmãs estão debatendo aí, misericórdia. Se o novo nascimento fosse medido pela maneira como tratamos os demais, irmão, você ia ser alguém que realmente nasceu de novo? Ou nós íamos ter vários argumentos e motivos? Porque o maior problema nosso hoje é que nós não tivemos este encontro com Jesus. Nós queremos viver nossas manias evangélicas. Aí você fala, misericórdia, Jesus. Sai daqui e começa a arrumar confusão. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Não, irmão, vou te falar uma coisa só para ficar em espírito de oração. Queima ele. Nós precisamos nascer de novo. E este novo nascimento, ele só vai começar a partir de um reconhecimento. Você olhar no espelho e dizer, Jesus, se o Senhor não fizer essa obra em mim, o Senhor conhece a minha alma, conhece o meu coração, sabe que eu não posso mais ser assim. Me ajuda. Começar a reconhecer, perdoa-me por ser esta pessoa. Sabia que a conversão ela só acontece no reconhecimento que nós precisamos de perdão, de termos algo novo em nós? Tem gente que parece que não entende isso. Que é autossuficiente. Não precisa de nada, de ninguém, de lugar nenhum. Eu comigo mesmo já sou suficiente. Queima ele, irmão. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Precisamos ter este novo nascimento em nós. Então, como esta obra se dará? Como esta obra será feita? Através da pessoa do Espírito Santo. Então, este novo nascimento traz o fruto, e todo o fruto. E esse fruto vai sendo aperfeiçoado.
Efésios 4, a Bíblia diz que todos nós vamos crescendo, amadurecendo, aperfeiçoados, até que todos cheguemos à estatura de varões perfeitos. Então quer dizer que nós não somos uma obra completa. Nós estamos sendo trabalhados e precisamos, né? Eu uma vez ouvi alguém dizer assim: porque Deus já trabalhou tudo que Ele tinha para trabalhar na minha vida. Irmão, deixou, né? Digo, barbaridade. Mas que é um anjo, não é uma pessoa. Eu falei para ela: vai com Deus, vaya com Deus, aleluia. Lá na Espanha os irmãos faziam assim, ó: recíbalo, Padre. Recebe o Senhor no teu reino. Meu Deus do céu, irmão. A gente não pode viver como se nós fôssemos Deus. Não somos. Ele é Deus. Então esta obra será feita pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei aos irmãos algumas vezes já? João capítulo 16, quando Jesus diz que é o Espírito que convence da justiça, do pecado, do juízo e guia toda a verdade. Se o Espírito Santo não convencer, não adianta. Tá bom? Nós vamos brigar, nós vamos tentar se ajudar, mas não vai funcionar. É o Espírito que convence. E o nosso coração tem que estar aberto para isso. Que nós possamos orar e dizer: Senhor, me ajuda a ouvir tua voz. Senhor, eu quero ter esse encontro contigo. Mas além do Espírito Santo, ou não além do Espírito Santo, mas a outra ferramenta que nos ajuda também a termos este encontro é a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo nos convence através da palavra de Deus ministrada. A palavra de Deus tem poder de regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, 1:23, primeira carta: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então a palavra tem esse efeito em nós. Ouvindo o evangelho das boas novas, somos alcançados, somos transformados. A palavra vai sendo ministrada, se for a palavra, e o Espírito Santo vai operando nos corações. Por isso que existe tanta resistência com a palavra. Porque se o evangelho não é pregado, o Espírito Santo também não opera. Por isso que hoje tem tantas coisas que querem misturar o evangelho, que querem confundir os crentes, né? Nós temos aí os treinadores, os coachings da fé, gente que está misturando tanta coisa com a palavra de Deus. Temos aí tantas coisas, irmãos, que falaríamos tempos e tempos. Mas, irmãos, a palavra de Deus por si só já opera e transforma. Ela é o canal que o Espírito Santo vai usar. É esta palavra que vai ajudar as irmãs no debate aí atrás, aleluia. É esta palavra que vai nos alcançar, nos transformar e nos tocar. Esta palavra que vai nos convencer que precisamos. Por isso que tem tanto problema com a palavra. Aí começa a pregar, o povo dá uma mijadeira neles, irmão. Não dá? Há vontade de ir no banheiro, pelo amor de Deus. Uma coisa é dor de barriga, né, irmão? Outra coisa é todo o culto. Ou tem o culto de estudo bíblico. Aí a luta vem. Vem sono, vem cansaço e vem, irmão. Só que nós temos que vencer. Quando nós vamos trabalhar, nós não levantamos cansado com tudo, porque nós temos um compromisso e vamos honrar o compromisso. Aí no culto da palavra não conseguimos, não. Aí eu faço uma pergunta para mim, né? Para mim. Mas eu amo mais o trabalho ou a palavra de Deus? Trabalho ou a palavra de Deus? Estou falando isso para vocês, mas eu passei um tempo na minha vida que eu dormia 4 horas por noite. Atividade todos os dias. Naquela época eu trabalhava, acordava 6 da manhã para trabalhar, pegava o ônibus da Urban lá em Anápolis, o Felipe estava lá, lembra disso? Ia trabalhar, voltava 5 da tarde, tinha o meu devocional, ia para a igreja que não dava tempo, chegava já perto das 6, trabalhava, ia para o culto, tinha culto todo dia, no dia que não tinha culto tinha visita, o dia que não tinha visita tinha os jovens, que era líder de jovens, tinha oração da meia-noite às 2 e não faltava não.
E aí as coisas espirituais, com o tempo, elas não podem perder valor para nós. Se tem uma coisa que eu aprendi depois que eu aceitei Jesus, é que eu não posso ficar dando cabeçada por aí na fé. Eu não tenho tempo para perder, porque Jesus me chamou, e Ele não só me chamou, Ele tem um propósito na minha vida. Você crê que Deus te fez sem um propósito? Não. Ele tem uma obra na sua vida. Mas esta obra, ela só vai ser realizada através do novo nascimento e a perseverança. E aí passa o tempo e nós somos tentados a perder o amor pela palavra de Deus. E esta palavra que vai nos transformando, nos purificando, nos libertando, nos alcançando. Olha o que continua o texto dizendo: semelhante, em Tiago lemos que pela sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, Hebreus 4:12, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Paulo diz aos Coríntios, aquele que está em Cristo agora nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo por causa de um novo nascimento, o encontro verdadeiro com Ele. Mas aquele que está em Cristo tem que estar em Cristo, irmão. Se não tiver em Cristo, continua vivendo das coisas velhas, das mágoas do passado, das misérias de antes, alimentando suas dores, se vitimizando por tudo e por todos. Agora, aquele que está em Cristo, não. Nova criatura, transformação, mudança de mentalidade. Não são os outros, sou eu. Porque se eu mudar, eu sei que eu tenho também e consigo fazer as coisas diferentes. Senhor, me dá graça, porque não quero viver a vida apontando o dedo. Eu quero que o Senhor tenha liberdade de ser o meu Deus e transformar este coração. Aleluia. Em terceiro lugar também, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento, ou a tradução que diz ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, segunda epístola 3:9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da tomada de decisão. O que nós aprendemos aqui é que Deus tem a sua vontade soberana, quer que todos sejam salvos, mas Ele não tira de nós o livre-arbítrio. O A.W. Tozer, que é um escritor inglês muito conhecido, ele fala que, para nós entendermos o livre-arbítrio, nós devemos imaginar assim: a vontade soberana de Deus é como se todos nós estivéssemos dentro de um navio. E o navio já tem um destino, o navio já tem uma rota, o navio já tem uma direção, e ele vai até lá. Então essa é a vontade soberana. Mas dentro do navio nós temos o livre-arbítrio. O fim das coisas já está determinado, tudo já está feito. Já está, o caminho já está determinado e traçado. Mas dentro do navio nós podemos passear, podemos congregar, podemos viver com Deus ou sem Deus. Porque o livre-arbítrio é isso. Então o mundo já tem o seu caminho. E nós temos um livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de escolher. Nós temos este poder que Deus nos deu, esta liberdade, porque Deus não quer robôs, Ele quer filhos. Então dentro deste navio é a vontade permissiva. Mas o destino já está lá. Nós estamos caminhando até Ele. Hoje muito mais perto que antes. Nós estamos indo. A pergunta que eu faço a nós é: se sabemos que temos este poder de decisão, de fazer escolhas, e que um dia seremos julgados por elas, estamos tomando decisões que nos levem a viver uma vida de encontro com Deus, de novo nascimento,
Uma vida de transformação pelo poder do Evangelho, uma vida onde não basta ser uma pessoa boa do lado de fora, mas ser transformado verdadeiramente por Cristo, ao ponto da nossa natureza ser transformada, ou nós estamos ainda entretenidos, intertidos, iludidos com as coisas dessa terra, iludidos com os aplausos deste mundo, iludidos com a boa comida desse mundo, que é boa mesmo, aleluia. Não vou falar muito, mas lá no céu é tão bom que nós não vamos precisar nem comer. É verdade. Mas será que nós não estamos tão perdidos que não sabemos para onde estamos indo? E aí falamos sobre um novo nascimento que não nos nasce de novo, não nos faz nascer de novo. Cantamos canções sobre adorar a Deus e não adoramos a Deus. Cantamos somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Meu Deus do céu. Mas não conseguimos pôr em prática, porque não nascemos de novo. E Deus quer nos levar a isso. Olhe para cá, eu termino aqui. Tempo de igreja não salva, tá? Cargo de igreja não salva, que a Bíblia fala sobre isso. Mateus 7:21, Dá vontade de pregar todo dia esse texto. Senhor, profetizamos. Aí tem a discussão teológica, A seguir o texto bíblico vai falar sobre isso. Depois leia esse texto. Profetizamos. Aqui profetizar não é somente o dom espiritual da profecia, mas o dom de pregar a palavra, de ensinar. Senhor, anunciei a palavra, entreguei o recado. Senhor, eu profetizei. Senhor, eu curei. O Senhor, expulsei demônios, Senhor. Eles viram que Deus está comigo. Espera aí, meu filho. A questão agora é, você está comigo? Porque eu tenho compromisso com o meu evangelho. E quando o meu nome é anunciado, meu nome tem poder sobre tudo isso. Agora você está comigo? Se é um gaúcho, já diz, seu miserável. Tá, não. Vai queimar lá, viu? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que é a iniquidade? Pecado do coração, que ninguém vê, mas está aqui. Por isso precisamos nascer de novo. Porque Deus não está interessado em levantar mais pessoas com performance, com habilidades. Ele quer levantar pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Ele, que foram alcançadas por este Evangelho. Então a obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação da natureza divina. Gálatas 4:7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Eu termino aqui. Esta obra ela é feita quando aceitamos o Evangelho, a boa notícia, a palavra de Deus, e o Espírito Santo começa a operar em nós, tirando o velho, trazendo o novo, tirando a morte e trazendo a vida. Só que, olhe para cá, tem pessoas que vão receber essa transformação assim, do dia para a noite. Mas tem pessoas que vai ser um processo duro, difícil. Cada um tem um processo. E nós não podemos medir o outro por aquilo que estamos vivendo, ou pela experiência. Nós estudamos na teologia, o perigo de nós fazermos do eu empírico uma doutrina, ou seja, o meu testemunho tem que ser uma doutrina para os demais. Não, porque o Marcelo é o Marcelo, tem sua personalidade, suas vontades que são diferentes. Então Deus vai trabalhar comigo, vai matar o velho homem daqui do jeito que funciona comigo. Mas daí vai pegar lá a pastora Rúbia, aí vai trabalhar com a pastora Rúbia de acordo com a personalidade dela, com as coisas dela. É que nem quando você vai no médico. Tem gente que tem mania, não, passei mal, não, toma um remedinho aqui que o médico me receitou. Mas ele receitou, foi para ti, não foi para o outro.
E aí fica tomando remédio que foi receitado para o outro, que tem um outro metabolismo, o corpo reage de outra maneira, não é? Nós temos que tomar o remédio que funciona para nós. É claro que o Espírito Santo em nós, ele faz o diagnóstico e ele trabalha nas nossas áreas. A pergunta que eu lhe faço é: ele pode nos fazer nascer de novo? Ou nós vamos estar como aquele povo lá de Atos 7,51, né? Ouvindo a mensagem, mas com pedra na mão, rangendo os dentes, vão matar esse Estevão. Está importunando nós, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ele vai poder falar ou nós vamos ficar brigando com ele? Irmão, você pode fugir de tudo e de todos, mas de Deus não tem como. Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, deixa ele ser Deus na sua vida, que deixemos o Espírito Santo nos fazer nascer de novo a cada dia, e que nós possamos entender que a vida cristã não é uma filosofia, não é uma matéria da escola, mas tem que ser algo prático para nós. Amém? Vamos orar? Não precisa ficar de pé sentadinho mesmo, tá bom? Que senão vocês sentam e levantam 50 vezes, tá? Vamos orar? Fecha os seus olhos. Pai, nós oramos. Hoje, nesta manhã, aprendemos sobre o novo nascimento. Senhor, esta obra é uma obra que só Tu fazes. Esta obra é uma obra que só Tu tens poder de realizar. Mas nós, como homens, reconhecemos, como mulheres, que precisamos desta obra em nós. Que para vivermos a vida cristã como agrada o Senhor, precisamos nascer de novo. Senhor, nós não queremos ser conhecedores da letra. Não queremos ter o conhecimento do cristianismo. Nós queremos ter um encontro verdadeiro com o Cristo. O Cristo que transforma, o Cristo que faz nascer de novo, o Cristo que nos liberta de nós mesmos, o Cristo que nos transforma por completo, que enche o vazio da nossa alma, que liberta o nosso coração das prisões, dos vícios, da velha maneira de viver, de um caráter que não agrada aos céus, um caráter conflitivo, um caráter que entristece o Teu Espírito Santo. Ministra-nos nesta manhã, começa algo em nós, ó Pai, desperta-nos, incomoda-nos, toca-nos, intervém, fala, ministra, nos ajuda, mas não nos deixe sair daqui nesta manhã do mesmo jeito. Vai trabalhando em nós, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, ajuda-nos a não termos um encontro só com o exterior, mas temos um encontro verdadeiro com o Teu Espírito Santo. Assim nós oramos e pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém.